do Senhor, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, onde nós aprendemos a Palavra de Deus. E nesta manhã, nós teremos um grande tema na nossa lição, que é a urgência do discipulado. Lição número 12, 21 de março de 2021. Nós estaremos estudando então sobre a urgência do discipulado. Mais uma vez temos aqui conosco nossos queridos pastores Adilson de Souza. Paz do Senhor, pastor Adilson. A paz do Senhor, pastor Felipe, pastor William. Amém. E todos os irmãos que nos acompanham nessa manhã. Também o pastor William Dias, para estar comentando. Paz do Senhor, pastor Felipe, paz do Senhor, pastor Adilson. A paz do Senhor e bem-vindo a todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa live em mais uma manhã para aprendermos a palavra de Deus. Amém. Temos como textual da nossa lição: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Como verdade prática nós temos: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Muito bem, vamos estar orando ao Senhor para dar início então à nossa lição. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua graça e a sua bênção. Amém? Ore conosco. Senhor, te damos graças por mais esta manhã que Tu nos dá, para estudarmos a Tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, que Tu venha nos dar esclarecimento, o entendimento, a revelação. Senhor, que Tu venha nos usar, Senhor, ó meu Deus, e nos ensinar nesta manhã, pois somente através do Teu Espírito Santo é que compreendemos, é que aprendemos as lições da Tua verdade, Senhor, da Tua palavra, Pai. Nos ajuda, nos dá a Tua graça e a Tua bênção, Senhor. Seja conosco, nós te pedimos, Pai. Fala aos corações de cada um dos Teus servos que estão ali na live, Senhor. Cada um dos que estão ouvindo, Senhor. Oh, meu Deus, esta live, meu Pai, que possam realmente ser enriquecidos, possam ser, meu Pai, oh, meu Deus, ensinados, possam ser fortalecidos pelo Teu Espírito, Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como leitura bíblica em classe, nós temos o texto de Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, e Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Busque a sua Bíblia, leia conosco. Se você tem a sua revista, nossa revista que fala, neste trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós estamos na penúltima lição. Nós estamos acabando esta revista, já esse trimestre, e temos estudado aí sobre a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. Então, você que tem a sua revista, busque ela aí, vamos estar lendo junto o texto bíblico. Se você não tem a revista, pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, e Atos do capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, nós vamos estar fazendo esta leitura. Pastor William, poderia ler, por favor? Vamos ler então. Mateus 28, dos versículos 16 ao versículo 20, diz o texto: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus.
Texto lindo, né? Texto maravilhoso que nos mostra o início da Igreja do Senhor e como o Senhor Jesus deixou esta grande comissão, né? Nós falamos sempre sobre a grande comissão, o ID do Senhor Jesus. O ministério do Senhor Jesus era um ministério tríplice, né? Pregação, ousado em curas, né? Que nós estudamos no outro dia mesmo aqui sobre as curas, né? Sobre cura, e também o ensino, né? E justamente é isso que nós estaremos estudando aqui nesta manhã, é sobre essa questão desse terceiro ministério do Senhor Jesus, ou segundo, enfim, esse ministério também que o Senhor Jesus exercia aqui na terra, que deixou para nós, por isso a urgência do discipulado, né? Discipulado. Nós vemos que nas nossas igrejas, estava comentando aqui com o pastor Adilson, né, antes de nós começarmos a nossa live, sobre essa questão das igrejas, né, pentecostais, sobre a pregação, sobre o foco do que seria esse discipulado. Mas vamos começando pela essa palavra discipulado. O que seria discipulado? Qual é a diferença da palavra discipulado e discípulo? Pastor Adilson. Muito bem, glória a Jesus. O discípulo, né, colocando em pontos, definições curtas e pequenas, porque nós vamos trabalhar isso durante a lição toda. O discípulo é aquele que aprende, é aquele que está sujeito ao aprendizado, e o discipulado é o método, né? Então, nós estamos vendo hoje aqui a urgência desse discipulado, porque, o tempo é curto, o tempo disponível está acabando, e nós estamos vendo que as coisas estão nos surpreendendo. Só ontem, a quantidade de pessoas que morreram foram 1.280 e tantas pessoas. Então, nós estamos diante de um quadro diferente do que nós poderíamos imaginar alguns anos, um ano atrás, vamos colocar assim. Então, por que é urgente? Eu acho muito interessante, tá? Algumas pessoas criticam as lições da CPAD e dizem que elas são repetitivas, que a revista é cansativa, né? A gente não dá conta do tempo, eu não sei onde que esse pessoal não acha assunto, eu não entendo esse negócio. E eu costumo ver que homens de Deus oraram, estiveram com Deus, e esse currículo da CPAD, ele tem tudo a ver com a nossa história. Olhe bem, nós estamos vivendo aqui hoje um tema, a urgência do discipulado. E por que é urgente? Porque pessoas estão morrendo. Dessas 1.280 e tantas pessoas que morreram ontem, quantas foram discipuladas? Verdade. Quantas escaparam? Rapaz, a coisa é séria. Então é urgente sim, porque não basta só pregar, tem que ensinar, né? Pastor, pode falar, pastor. Posso dar uma contribuição? Em pedagogia nós aprendemos que a repetição é um recurso extraordinário para a fixação de determinados temas na área do saber. Não é? Então, essa ideia de que as lições são repetitivas, graças a Deus por isso. Exatamente. Não é? É Deus trabalhando em favor da sua igreja. O que é necessário. Isso, para que nós não nos esqueçamos daquilo que é prioritário. Não é? Desde o tempo de Moisés, em que Deus deu a lei, né, Deus fala para Moisés que aquilo tinha que ser repetido, né, tinha que ser ensinado sempre, colocado na testeira, colocado nos umbrais da porta, né, ou seja, repete, fala. Eles tinham que decorar realmente a lei do Senhor, por causa disso, né? Porque a nossa tendência é cair no esquecimento. A tendência humana é cair no esquecimento de determinados assuntos. Por isso Deus, então, tem trabalhado ainda em nossos dias para que nós não nos esqueçamos daquilo que é mais importante, daquilo que é urgente e daquilo que é nossa missão, e que é intransferível, e por isso nós não podemos nos esquecer nunca disso. Nós podemos ver que o próximo trimestre que vai começar agora vai falar sobre os dons do Espírito Santo. E nós tivemos aqui uma aula sobre os dons do Espírito Santo. E não deu tempo. Então nós temos um trimestre todo pela frente para trabalhar um por um, né? E alguém pode dizer assim: o meu assunto acabou todo naquela aula. Rapaz, Deus é infinito. Né? Eu estou até curioso para saber o que Deus vai nos dar nesse trimestre, porque vai vir coisa aí que nós
fantásticas, né? E o outro ponto dessa urgência, pastores, é a quantidade de falsas doutrinas. É urgente o discipulado, porque a quantidade de pessoas que estão mergulhando em falsas doutrinas é muita. Essa semana eu atendendo uma pessoa no meu escritório, fazendo, né, o trabalho, ela falou assim: eu cresci numa igreja evangélica e hoje eu tenho a minha própria religião, eu criei uma para mim. Eu digo: cara, você está louco? Você está doido? Então olha só a urgência do discipulado, né? E o terceiro item, pastor, rapidamente, existe o neófito. É urgente o discipulado, porque existe o neófito. Pessoas que aceitam Jesus hoje e amanhã estão ensinando, né? São pessoas que não têm base, não têm raiz, não têm estrutura. Vai ensinar o quê? Ah, mas eu sou inteligente, eu tenho faculdade. Nós estamos falando de céu, estamos falando de Deus. Na sua faculdade não te presta para isso, nessa hora não serve para nada. Não tem valor eterno. Não tem valor eterno. Para você ensinar Deus, tem que ter um tempinho com Ele. Oh, glória! Eu tive um colega, um jovem, que eu conheci, ele era instrutor até de artes marciais. E ele se converteu ao Evangelho, ele aceitou Jesus, e eu fiquei, poxa, que bom, que legal saber que você aceitou Jesus e tal. E depois de algum tempo eu convidei ele para vir aqui na igreja, e ele falou assim: não, eu não posso porque... Tinha alguns 2 meses, 3 meses, porque eu sou líder da célula e vai ter célula lá em casa e eu não posso ir. Quando ele falou, sou líder da célula, aquilo me preocupou. Eu disse, rapaz, ele assim, não desmerecendo a conversão dele, nem o chamado, mas eu fiquei preocupado. Biblicamente falando, o pastor ficou preocupado. Sim. Por quê? Porque como tinha poucos meses de convertido, e ele nunca tinha tido contato com a palavra de Deus, ele não conhecia nada da palavra de Deus. Como eu falei, ele era instrutor de artes marciais, ele conhecia muito bem de artes marciais. O que será que ele estaria... Não tem nada a ver. O que será que ele estaria instruindo? Ou seja, qual o ensinamento para esses discípulos que ele estava realmente liderando? Muito perigoso. Essa a grande problemática hoje, né, do que o pastor Adilson está falando aqui sobre o neófito. A palavra de Deus fala que nós não devemos separar pessoas para estar ensinando que sejam neófitos. Não tem raiz, Exatamente. Não tem estrutura. Isso é interessante o que o pastor Adilson está falando sobre o neófito, né, sobre a raiz, que a gente estava comentando aqui, que é justamente isso. O neófito é aquele que ainda não tem raiz. O que ele vai buscar? Né? O senhor estava falando sobre isso. Né? O que ele vai buscar? Não tem de onde tirar nada. Vai tirar para o crescimento dessa árvore. O que ele tem para oferecer, né? Não eu tem cunhei, estudando na lição, eu cunhei uma definição para discipulado, que é o seguinte, pastor. Discipulado é o aspecto pedagógico do Evangelho. Não existe formação cristã sólida sem ele, pois somente submetidos àquele conjunto de verdades centrais do Evangelho é que poderemos nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo. Ou seja, eu não aprendo essas verdades centrais do Evangelho do dia para a noite. Não. Jesus, quando trouxe os discípulos para si, ele passou 3 anos com ele em vida. Ensinando. E depois de ressurreto, ele ainda deu mais 40 dias de bônus para ajustar o conhecimento na cabeça deles. Exatamente. Então, para que alguém possa discipular uma outra pessoa, ela precisa ter tempo com o Evangelho, ela precisa ter experiência com o Evangelho, ela precisa ter vivência no Evangelho. Então, trazer o neófito para discipular outro, nós vamos ter um problema, porque como alguém que não conhece devidamente ainda o caminho do Evangelho pode ensinar outra pessoa nesse mesmo caminho? E é importante nós ressaltarmos essa questão do discípulo e o discipulado, né? Ou seja, esse ensino, né? Porque o discípulo é o aprendiz, é o aluno, né? É aquele que está aprendendo, né? E o discipulado, como o pastor Adilson falou, é o método, ou seja, é a forma, ou seja, é a pedagogia. Nós temos um estudante de pedagogia aqui, né, pastor William? Está terminando a pedagogia, né? Sim, terminando o 8º período, se Deus quiser. Período aí de pedagogia, ou seja, a pedagogia do reino, que a gente fala até, né? eu chamo ele de pedagogia do reino, pastor pedagogia. Por quê? Porque é essa preocupação no ensino da palavra de Deus que é importante, porque a pessoa aceita Jesus. Ali ele é o primeiro passo do ID, é o pregai.
A pessoa ouviu a pregação do Evangelho, ela teve conhecimento, a luz raiou, ele aceitou Jesus, agora ele precisa ser ensinado, ou seja, ele precisa ser discipulado da prática do Evangelho. Ou seja, já houve a transformação, ele já nasceu de novo, já é nova criatura, ele já tem o entendimento da palavra, mas ele precisa aprender ainda os rudimentos do Evangelho. E aí me faz lembrar de Paulo. Desculpa eu tomar mais tempo do que os senhores que são os comentaristas, mas me lembrei aqui de Paulo. O senhor estava falando, o pastor William estava falando, eu me lembrei de Paulo. Paulo aceitou Jesus, se converteu, teve uma grande transformação ali na vida dele, mas ele não foi já ensinar. E olha que ele é uma pessoa bem instruída na palavra. Com certeza. Ou seja, ele tinha sido discípulo de Gamaliel. E Gamaliel era uma pessoa que conhecia muito bem a palavra e que também, pelo que a gente vê o relato bíblico, também conheceu Jesus e teve, acho que talvez até mesmo, a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador. Mas ele foi criado com alguém que conhecia a palavra de Deus, que dava base para ele já começar a ensinar do que ele já tinha aprendido sobre o Messias, sobre salvação, Só que ele precisou ainda de uma experiência. Diz a palavra de Deus que ele vai para a Arábia, passa um tempo lá na Arábia, para que depois Barnabé chamasse ele para vir ensinar em Antioquia. Ele primeiro conhece. É tão interessante isso. Desculpa eu tomar mais tempo. Por favor, pastor, mas pode ir. quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ali no caminho de Damasco, ele pergunta ao Senhor Jesus, mas o que eu devo fazer? Aí o Senhor Jesus fala, vai até a rua chamada direita e lá você procura a Ananias, que ele vai te ensinar, ele vai te dizer, ou seja, ele vai te discipular. Ou seja, o próprio Senhor Jesus podia ter discipulado ele. Ele disse, não, você vai fazer isso, você já conhece bastante aí, você já foi criado, Gamaliel já te deu uma boa base bíblica do Antigo Testamento, para que você agora tenha conhecimento e comece a ensinar essa experiência. Não, ele teve que ir até Ananias, para que Ananias pudesse orar por ele retomar a visão, e ele começou o primeiro estágio, o primeiro estágio daquele discipulado com Ananias. Depois ele vai para Jerusalém, depois ele vai lá para as regiões da Arábia, ele tem um momento ali com o Senhor, para que Deus pudesse dar uma revelação a ele, mais profunda ainda, como Paulo mesmo fala, e só depois que ele volta para Antioquia, que foi Barnabé buscá-lo, para que ele pudesse então ensinar aqueles irmãos que estavam ali em Antioquia. E aí, pastor, nós poderíamos então levantar a questão de que o discipulado, ele é um processo de longo prazo. Sim. Não é? Em se tratando de Paulo, nós vemos que existem pessoas envolvidas no discipulado de Paulo. Não é? Nós temos Ananias, nós temos Barnabé. Em Gálatas, Paulo afirma que passou 15 dias com Pedro. Sim. Não é? Aprendendo de Pedro também. Não é? O próprio Jesus, e Paulo chega a dizer isso no capítulo 1 de Gálatas, ele disse, olha, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que eu recebi do próprio Jesus. Não é? Jesus teve que discipular Paulo para que Paulo, não é, ajustasse o seu conhecimento à realidade do evangelho, da graça. Isso significa que, independente da capacidade intelectual que a pessoa possa ter ou desenvolver, e chegar na igreja com ela precisa necessariamente ser submetida ao processo do discipulado. E é interessante, o senhor está falando aí, sobre o estágio do discipulado, que é o que eu até postei para os senhores nessa noite, sobre aquela mensagem, que nós falamos aqui há algum tempo atrás, sobre discipulado, porque nós tivemos o ano passado, foi o tema do nosso trabalho, do nosso trabalho do ano de 2020, foi o ano do discipulado. Exatamente. Onde nós falamos, onde nós pregamos, onde nós abordamos essa temática justamente do discipulado, da necessidade do discipulado, e até mesmo, eu lembro que numa daquelas mensagens eu falei sobre que o discipulado é para a vida inteira. Sim. Você não é apenas o primeiro estágio, do discipulado, é para a vida inteira. A vida inteira nós somos discípulos do Senhor Jesus, principalmente, porque nós formamos discípulos para o Senhor Jesus, E nós somos discípulos também de outros, porque conforme o nosso estágio, de crescimento espiritual, nós vamos mirando para outros que estão acima de nós, ou seja, nós somos sempre discípulos.
né? Eu costumo dizer que eu fui discípulo do meu pai por muitos anos. Sempre fui discípulo do meu pai, porque eu sempre aprendi e continuo sendo discípulo, né? Quando tem algumas dúvidas, eu vou até ele. Como é que devo fazer assim? Como é que o senhor age assim? O que eu devo fazer? Ou seja, eu continuo sendo discípulo, né, do meu pai, no caso, né, que foi pastor dessa igreja e foi pastor por muitos anos na minha vida, o meu pastor, né? Continua sendo, ou seja, existem estágios, mas eu tive vários mestres, né, vamos pôr assim, né, que me ensinaram muita coisa. Hoje eu dou aula de escola dominical. Eu lembro muito bem quando eu tinha 18 anos, que a irmã Helena muito conhecida, né, ela realmente fez uma coisa muito interessante. Ela pegou a revista da escola dominical e falou assim: você vai ficar aqui no departamento de adolescentes? Eu disse: vou, irmã Helena. Então está aqui a sua revista, aquela lá é a sua classe, de 12 a 13 anos. Eu disse: você já tem bagagem suficiente para começar a ensinar. Então, tá aí, comece a ensinar. Eu achei muito interessante. Ela foi um mestre para mim naquele momento ali, mostrando da necessidade de eu começar a ensinar, que eu já tinha condição, já não era neófito, e já tinha condição de ensinar aqueles adolescentes. Ou seja, durante a nossa vida, vários mestres vão passando pelo nosso caminhar, né? E nós aprendemos desses mestres e crescemos, né? Para que possamos ensinar a outros também. Ou seja, eu acho que discipulado é para a vida toda, né? Não é só um momento do início da nossa caminhada. Você não se forma em mestre. Não existe formação, né? Discipulado é um processo. Mestre tem mestre, vai dizer um escritor, né? Não tem fim, porque Deus é infinito. Se você chegar assim, se você disser, cheguei ao topo, eu sou agora mestre, não tenho mais nada que aprender, você colocou um ponto final em Deus. Isso não existe, né? Deus é inesgotável. E nesse processo que o pastor colocou sobre Paulo, o pastor Felipe colocou muito bem essa divisão, né? Ele se encontra com Jesus, né? E não é um encontro comum, vamos colocar assim. A Bíblia coloca ele como um dos que ouviram. Então, por derradeiro nós, ele vai dizer. Então, Paulo viu mesmo, não foi só um encontro, ele viu Jesus. E não foi o suficiente. Ali, Paulo está convertido. Então, se você disser assim: poxa, mas fulano aceitou Jesus ontem e hoje ele morreu de Covid. Glória a Deus. Mas se o cara não morreu de Covid, não espere amanhã. Talvez amanhã eu morro de Covid, então eu não vou aprender mais hoje. Não, meu filho. Se Deus está te dando tempo, é porque Deus está vendo necessidade de você aprender alguma coisa antes dele te buscar. Então vai atrás disso daí, né? Porque discipulado demanda tempo, demanda esforço, demanda método, né? E objetivo. Qual é o objetivo do discipulado? Ser igual a Cristo. Não é ser o cara, o bom de palavra, bom de boca, bom de Bíblia. O alvo do discipulado é ser igual a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um escritor, Colin Brown, na obra O Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, ele assim define discipulado: o discipulado visa não somente chamar ou trazer pessoas a Cristo. É isso que o pastor Adilson disse. Não é só trazer e chamar pessoas a Cristo, mas em educá-las. A educação é um processo para a vida inteira, e levá-las a um estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja. Ser discípulo implica num ato de entrega e num processo de obediência. Um homem é discípulo de Cristo quando permanece em sua palavra, glorifica ao Pai e dá frutos. Se tal homem não aprenda a permanecer na palavra e dar frutos no discipulado, ou o discipulado está sendo aplicado de maneira errada, ou o homem não compreendeu o que significa ser discípulo de Cristo. O discipulado é muito mais que absorção de conhecimento intelectual, e sim um estilo de vida que marcaria para sempre a vida dos discípulos. Ou seja, é para a vida inteira, não é? Não é coisa de um momento, não é? E aí Jesus, em João 8,31, ele diz: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, não é? E o permanecer aqui é estar a vida inteira, não é? Apegado a essa palavra.
de fato vocês serão meus discípulos. E aí nós vemos Paulo falando, até que cheguemos, Sim. né, à estatura, a varão perfeito, ou seja, a estatura de Cristo, né? Ou seja, nós somos discípulos de Cristo, e nós temos que discipular outros para que sejam iguais a Cristo, como o pastor sempre falou, né? É ser igual a Cristo. Mas nós vemos que hoje existem pessoas que fazem discípulos para si, e isso é um grande problema, isso é uma grande preocupação também, porque nós vemos que essas pessoas, quando perdem aquele líder, eles perdem a referencial e eles se perdem, né? Porque nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para Cristo, Para Cristo. para que sejam Com discípulos de certeza. Cristo, porque quando Cristo foi aos céus, ou seja, deixou os seus discípulos, alguns perderam essa noção de que eles tinham que dar continuidade àquilo que Cristo incutiu no caráter deles, né? E aí, o que aconteceu? Começaram a se dispersar, e aí Cristo ressuscitou, apareceu a eles, olha, não é para vocês se dispersarem, né? É para que vocês deem continuidade, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazei discípulos, ou seja, vocês foram meus discípulos, agora vocês têm que fazer discípulos para Cristo, ou seja, não é discípulos para eles, e eles fizeram discípulos para Cristo. Só que hoje nós vemos que muitos têm feito discípulos para si mesmo. Qual que seria esse problema? Por que acontece isso, pastor William? Vamos lá. Tem um texto de Paulo que, escrevendo aos Filipenses, ele disse: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo chama a atenção dos irmãos, recomendando que eles sejam como ele é. Mas o que ele é? Ele é um seguidor autêntico de Jesus Cristo. Ele não está procurando reunir um grupo de pessoas em torno de si ou para si, não é? Que era muito comum, né? Principalmente na antiga Grécia. Cultura judaica e também na Grécia antiga. Naquele tempo, né? Existiam os seguidores ou seja, que Sócrates, né, foi um grande filósofo que fez Platão como discípulo, e depois Aristóteles fez Aristóteles. Ou seja, era muito comum isso naquela época, você fazer discípulos e discípulos que depois também fizessem outros discípulos. Só que o que Paulo está mostrando é justamente isso, né? Que não era discípulo para ele. Né? Não. Na verdade, o que Paulo está trabalhando é para fazer discípulos para o Evangelho, tá? E aí ele vai dizer o seguinte: olha, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não é? E quem faz para si, ou quem toma para si esses discípulos, ele é inimigo da cruz de Cristo, porque ele abandonou o Evangelho. E aí ele afirma: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, qual é a intenção de Paulo? É fazer discípulos de Jesus Cristo, não é? Convidando-os para o caminho da salvação. E esse é o papel de todo discipulador cristão. Não é reunir pessoas em torno da sua capacidade intelectual, não é? Não é atrair pessoas e cativá-las pelo seu carisma, fazendo delas, não é, aqueles seus seguidores, não é, que morrem e matam por ela. Não, ninguém tem que morrer e matar por nós. Não, as pessoas devem viver pelo Evangelho, porque esse é o chamado de Cristo. E o texto que nós lemos aí, Jesus, quando comissiona, ele diz: vocês farão discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho falado, não é? Ou seja, a ênfase desse discipulado é o ensinamento que Jesus deixou, e o ensinamento que Jesus deixou está centrado na sua própria pessoa. Então, os discípulos que fazemos não são para nós, são para Jesus Cristo, o Senhor do Evangelho. E mestre naquela época era uma carta de aposentadoria. O cara que atingia o ponto de mestre, ele teria que ser sustentado pelos seus discípulos.
Então o cara vai ao nível de, chegou ao ponto de mestre, né? Ele agora só come, bebe e orienta. É uma aposentadoria, cara. Então o cara lutava para poder chegar aí, está entendendo como é que é? Então ele não queria perder aqueles caras, aqueles discípulos de jeito nenhum, que é o pão dele de cada dia, né? Então ele moldava os caras. Aí vamos colocar assim, por que hoje o discipulado ele é tão difícil? Vamos colocar assim. É porque a palavra discipulado, discípulo, né, é colada na palavra disciplina. E não existe discipulado sem disciplina, tá? E nós estamos falando de disciplina bíblica. E quando eu falo de disciplina bíblica, eu estou pegando o cara e enquadrando ele dentro do molde bíblico, a personalidade de Deus. E aí, quando a pessoa se depara com essa disciplina, com esse molde do caráter de Deus, que vai mudar muita coisa dentro dela, a qual tem coisa que ela não quer que mude, ela não quer mais ser discipulada. E aí um autor vai colocar assim, o discipulado está em risco de extinção, ameaçado pelo individualismo e a liberdade de escolha do pós-modernismo. Ou seja, o cara fala assim, não, eu posso escolher, eu estou no pós-modernismo, eu posso escolher, tá bom? O que eu quero ser. Eu não preciso me moldar a esse discipulado bíblico. Então, para ele cria uma norma, uma regra para ele mesmo, o individualismo, né? Nessa nova era antropocêntrica, que é o cara olhando para o próprio umbigo. Então, o risco do discipulado cristão corre risco, ele existe por causa disso, porque o cara não quer sentar aqui e aprender como Deus quer que ele seja. Ele criou uma regra para ele. Eu quero ser assim, assim que eu vou ser. Meu amigo, entende uma coisa, desse jeito tu não sobe, filho. Existe uma forma, um padrão, a cara de Cristo, do jeito que Cristo é. Se na hora que bater, te tirar da forma, não sair a imagem, tá bom? Não entra. E essa sua forma é furada. Não é a cara, não é a imagem do eterno. Vai ficar para trás. Só existe um jeito de se transformar a cara de Deus. Bíblia, disciplina, discipulado bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, ouvindo os senhores falar, eu lembrei daquele texto que Jesus fala: aprendei de mim. Aprender de mim o quê? Que sou o mestre, que sou aquele que ensina, aquele que tem essa aposentadoria, que agora eu vivo, né, do que os meus discípulos. Não. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Essa humildade, né, que nós vemos que cada vez mais tem sido afastada desses mestres, esses supostos mestres, esses mestres que querem para si essa aposentadoria, porque não é muito diferente hoje não. Aquele que chega à posição de mestre, né, de estar superior a todos, ele também usufrui de uma certa aposentadoria, eu não vou dizer nem aposentadoria, mas assim, uma certa umas regalias, né, estabilidade, né, que é o que mais o homem procura hoje na vida, é ter uma vida estável, poder se sustentar sem precisar ralar muito, né? Os mestres do Kung Fu, das artes marciais, que até o pastor coloca no seu esboço, né, dos cultos do ano do discipulado, eles eram sustentados pelos seus discípulos. Sim. Eles chegavam à estatura de mestre ali do Kung Fu, e eles abriam suas escolas, né? E os seus discípulos pagavam mensalidade e eles estavam aposentados. Os filósofos, né? Se você Sim, pegar sim. Sócrates, Platão, Aristóteles, a própria escola, né, dos sofistas, Sim. né? Os sofistas mesmo eles têm muito mais essa característica, né? Porque eles vendiam o conhecimento, né? Eles queriam ser mestres a todo custo, eles ofereciam serviço para que eles pudessem com isso viver bem. Sim. Né? Viver às custas dos seus Discípulos. No entanto, o chamado ao evangelho não pode ser traduzido, Não. ou o chamado ao discipulado cristão não pode ser um meio, né, de ganho. De ganho. vida,
para aqueles que são convocados a serem os discipuladores cristãos. É isso aí. Até porque cada um de nós, cada um servo de Deus, cada um dos discípulos de Jesus, eles são chamados a fazer discípulos. Quando Jesus faz a grande comissão, ide fazer discípulos, né? Ide ensinar todas as coisas que eu vos tenho mostrado, né? Ou seja, ensinar a todas as nações, tudo isso que eu tenho mostrado para vocês. Isso não é só para os pastores, não só para os mestres, é para toda a igreja. Todos. Logicamente, todos que já conhecem a palavra, todos que já aceitaram, que já tiveram a vida transformada, que já têm o conhecimento para estar ensinando Já a outros. foram discipulados corretamente, né, pastor? Mas não são só os pastores. Sim. Isso que é uma coisa muito importante que a igreja entenda, né, que o discipulado não é só para os mestres, pastores, né, presbíteros, diáconos, obreiros, aqueles que estão na liderança da igreja. Não, é para toda a igreja, porque existem muitos membros que não têm cargo ministerial, mas têm já conhecimento bíblico, têm condição de fazer discípulos. Isso por quê? Porque é um chamado para toda a igreja. Exatamente. Não é só para os pastores. Um escritor disse, pastor, que o discipulado é a vocação de todo santo, todo cristão. Isso. É chamado a ser discipulado e a discipular. Então essa é uma vocação da igreja. E enquanto vocação da igreja, uma vez que nós somos incluídos no corpo de santos, somos ensinados a respeito do Evangelho, nós somos ensinados para ensinar. Sim. Não é porque o ministério do ensino, já dizia Howard Hendricks, que o ensino é o ministério da multiplicação e não da mediocridade. Não é? Então todo cristão ele é chamado a discipular, ele é comissionado a discipular, e é isso que nós encontramos nas escrituras, o próprio Jesus falando, não é? Chamando os seus discípulos, os seus seguidores a que vão e ensinem, não é? Ensinem, batizando e permanecendo no ensino, não é? Porque não é só ensinar também, batizar e depois abandonar o ensino, não. Ele recomenda, olha, vocês vão ensinar para o batismo, e depois de ensinar e batizar, vocês vão continuar ensinando para que os seus aprendizes guardem tudo aquilo que eu vos tenho falado. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos um pouquinho mais para frente, né, aqui na lição, fala sobre o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Que tripé é esse? Por que o tripé do discipulado é palavra, comunhão e serviço? Pastor Adilson, poderia nos... É porque é uma sequência. Palavra é a lei moral de Deus, é o que já está dentro da pessoa, né? É a forma, né? No que eu devo me transformar? Eu devo me transformar naquilo que Deus é. Então, sem palavra não existe discipulado. Tá? Não, o Espírito Santo operou na minha vida de tal forma que ele não precisou nem de palavra. Isso não existe. O Espírito Santo não trabalha sem Bíblia. Ele te convence do pecado, juízo e justiça. E é a Bíblia que fala de todos eles, de todos os três. Então, sem Bíblia não existe atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, o primeiro tripé é palavra, lei moral de Deus. No que eu devo me transformar? E eu tenho comunhão, né? Que é o outro tripé, né? Por que comunhão? É porque, como diz a palavra, né? O ferro afia o ferro. Por que comunhão? Tá? Porque eu vou ser modelado. Tá? Eu agora aprendi como eu devo ser e agora eu vou ser testado. E como que eu vou ser testado? Junto com outras pessoas. Ok? Então não existe discipulado, tá? Pela internet. Eu fiz um curso pela internet, eu me formei. Não, você vai se formar quando você aprender e for testado. E você só vai ser testado quando você esbarrar em outra pessoa. Você vai ter que ter paciência com essa pessoa, amar essa pessoa, tá bom? Então, o ferro, quando entra em atrito com o ferro, aí você vai ver se você está discipulado mesmo, que você vai ter que provar, você vai ter que colocar em prática o que a lei moral de Deus te cobra. Então, nós temos Bíblia, nós temos comunhão e nós temos serviço. Ou seja, eu tenho agora que criar novos discípulos.
né? Então, esse é o tripé do discipulado, resumidamente falando, né? Pode falar, pastor? É interessante, né? Porque a Bíblia aponta nessa direção. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele recomenda crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente olha para Atos, o texto bíblico afirma que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Palavra, não é? Então, por que esse tripé é importante? Porque se faltar algum dos aspectos desse tripé, o meu discipulado vai falhar. Porque não há discipulado sem a palavra de Deus, que é o instrumento que vai aparar as arestas do nosso caráter, né? Vai nos conformar à imagem do Filho de Deus, né? Nós precisamos dos relacionamentos para que a gente viva aquela comunhão, aquela koinonia que Cristo orou na oração sacerdotal, pedindo para que nós fôssemos um, né? Em João 17, assim como Ele e o Pai são um, e essa comunhão, ela promove o nosso crescimento, ela promove o nosso amadurecimento, quando somos expostos às dificuldades do relacionamento. Não é? Nós somos modelados, nós somos aperfeiçoados, não é? Ou seja, na palavra nós somos ensinados, na comunhão nós somos aperfeiçoados, e no serviço nós então somos habilitados no exercício da nossa fé, no exercício da nossa vocação, no exercício do nosso chamado. Pastor William, em Atos 2:44, que é um dos versículos da leitura bíblica em classe, todos os que criam estavam juntos, né? Aí um recadinho para você que é desigrejado, tá bom? O que vai acontecer com você? Você vai fazer cursinhos, você vai ouvir pregações, mensagens, tá bom, desigrejado? Tá? Só que você não está junto. Sabe o que significa? Você não vai ter comunhão. Exatamente. Você não vai ser experimentado naquilo que você aprendeu. Porque, mas eu amo meu cachorro. Eu amo meu gato. Entendeu? Eu vou te dar uma notícia, exemplo para você. O seu gato não te ama. Ele está lá para você dar comida para ele. Deixa faltar para tu ver. Você vai ser experimentado. Estavam todos juntos. Só tem um jeito de pôr em prática o caráter de Deus, junto com outros seres humanos. Desigrejado? Se você é desigrejado, você já está perdendo. Em termos teológicos, pastor, nós poderíamos dizer o seguinte, que o discipulado necessariamente ele precisa ser exposto à ortopraxia, a ortodoxia, que é exposto à doutrina. A doutrina é parte fundamental, ou o aprendizado da doutrina bíblica é fundamental para o aprendizado. Nós temos a questão da comunhão, que é a koinonia, não é? E aí Jesus Cristo ainda em João 17 ele disse: Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste para que eles fossem um. Ou seja, existe uma glória de Cristo comunicada a nós para que nós vivamos a realidade da comunhão. Que coisa extraordinária! E quem está em casa agora dizendo eu não preciso mais da igreja, se equivoca nesse ponto, está deixando de experimentar o poder que há, não é, na vivência dessa glória, não é? E depois nós temos a ortopraxia, que é o serviço cristão. Então nós somos ensinados, nós somos aperfeiçoados e nós somos enviados para então cumprir o propósito de Deus para a nossa vida como resultado do discipulado cristão. E é interessante que na igreja nós vemos esse tripé. Esse tripé, exatamente. Na igreja do Senhor. Ou seja, estando na igreja, estando junto, exatamente. Vindo ao templo, cultuar ao Senhor na igreja. Nós temos a palavra, onde ele vai, né, se aperfeiçoando cada dia mais como discípulo e como mestre para poder ensinar outros. Nós temos esse choque dos ferros aí, né? Ou seja, essa prática, É interessante, pastor, não te cortando. É interessante, pastor, porque tem pessoas que saem da igreja porque tem um camarada lá que eu não vou com a cara dele, meu santo não cruzou com ele. Sempre tem esse cara, ele vira desigrejado. Aí ele fala assim, vou procurar uma outra igreja. Aí quando ele chega na outra igreja, aparece um camarada igualzinho àquele que ele pegou no pé dele lá atrás, ou pior até. Exatamente. Aí você fala assim, por que me persegue? Por que eu saio de um lugar, tem um cara assim, eu vou para o outro, tem um cara assim? É porque Deus está precisando que você mude essa área.
O problema não está no camaradinha. Não, o problema está dentro dele, que precisa ser mudado alguma coisa lá dentro. E aquele cara que ele está colocando como um grande inimigo, na verdade é uma ferramenta de Deus para a salvação dele. E ele está fugindo disso, trancando-se dentro de casa. Vai se ferrar, porque não vai ficar a cara de Cristo. Tem um autor bíblico, pastora Adilson, um autor cristão, que ele diz que Deus vai se utilizar de santos como pedras ásperas para nos lixar, a fim de que tenhamos o nosso caráter conformado. É isso aí. Ou seja, na igreja nós vemos esse tripé: a palavra, a comunhão e o serviço. Porque aqui nós temos, é aqui que nós, não só aqui na igreja, lógico, mas aqui nós começamos o nosso serviço. Sim. De adoração, né, de prestar culto ao Senhor, é o serviço, né? Tanto é que nós tivemos uma lição falando sobre o culto, né? Ou seja, que essa palavra serviço, né? Ou seja, de cultuar, e não só aqui, mas ensinando a outros aqui e pregando a palavra de Deus fora daqui também. Então, não tem jeito, não tem como você viver esse tripé do discipulado se não estiver na presença de Deus, em comunhão com a igreja, na casa do Senhor, junto com os santos, né? Para que possa ser realmente um verdadeiro discípulo. E discipulador. É como o pastor falou no início, vamos ser discípulo sempre. Da vida. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor, no céu nós vamos ser ensinados. Olha aí, com certeza. Temos coisa ainda para aprender. Então, muita coisa. Vamos ser discípulos pro resto da vida. Porque e há um texto importante, pastor, que é Mateus 10, 25, que Jesus fala o seguinte: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Então, se nós somos como Cristo, significa que nós somos discípulos de Cristo. É isso aí. E vamos sê-lo durante toda a vida. Enquanto vivermos, enquanto existirmos, nós seremos semelhantes ao nosso Cristo na condição de discípulo. Isso se nós realmente formos discípulos de Cristo. Isso aí. Porque fala lá em Atos capítulo 11, né, que pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Ou seja, se nós somos cristãos é porque nós somos discípulos de Cristo, né? Pequenos Cristo, como fala ali. E aí nós poderíamos, pastor, até levantar uma questão, né? E falar para os irmãos que nos acompanham hoje na live. Se nós, Atos 11, né? O texto aí diz que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, não existe a mínima possibilidade de você ser um verdadeiro cristão se primeiro você não for um discípulo autêntico de Jesus Cristo. Que vai caracterizar. Né? Isso é algo fundamental. Não existe a mínima possibilidade. Então, o que nós devemos fazer hoje? Eu devo avaliar a minha vida e verificar se de fato e de verdade eu sou um discípulo de Cristo. E se eu for de fato e de verdade um discípulo de Cristo, eu vou me parecer com Cristo. E aí sim eu posso verdadeiramente ser chamado cristão. Não somente, né, pela designação ou no termo, ou talvez pela prática religiosa, mas pelo tipo de vida. Né? Pela maneira como eu me expresso, pela maneira como eu me relaciono, pela maneira como eu vivo no mundo, não é? Como luz e sal. Aí sim eu posso ser chamado cristão. Ser cristão é um estilo de vida, não é apenas um rótulo. Não, eu sou cristão. Qual é a sua religião? Eu sou cristão. Não, isso é um rótulo, né? Eles foram chamados cristãos porque eles eram verdadeiramente discípulos de Cristo, né? Agiam como Cristo, pensavam como Cristo, reagiam como Cristo. Vai dizer um escritor, né? Cristão, ser ou não ser? Eis a ocasião. Tem hora que é bom ser cristão e tem hora que é não, né? É isso aí. Ser cristão aqui no Brasil é fácil, mas ser cristão, por exemplo, num país muçulmano, não vai ser tão fácil assim. Né? Cristão na faculdade é complicado. Ser cristão dentro da CSN é complicado. Ou seja, realmente nós temos que ser verdadeiros discípulos de Cristo para que sejamos chamados realmente de cristãos. E não me auto-intitular cristão, que isso não vai realmente me fazer um cristão autêntico. Não. Né? Ser discípulo de Cristo, viver como Cristo, pensar como Cristo e reagir como Cristo, aí realmente é ser cristão autêntico, discípulo desse nosso mestre, Jesus Cristo. Muito bem, nosso último tópico
fala sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Ou seja, quais os efeitos do discipulado, né? Qual o efeito do discipulado? Nós falamos sobre o discipulado, falamos sobre a importância de ser discípulo, mas qual o efeito de fazer, ou seja, do discipulado em si, dessa prática de discipulado, de fazer discípulos? Quais são os efeitos? Pastor Adilson, vamos começar com o senhor. Os efeitos, então, eles são positivos, né, quando a pessoa aceita a disciplina do discipulado. Um autor vai dizer assim: castigo não funciona para seres livres. Castigo não é eficaz para quem toma decisões. O que funciona é informação. O porquê e seus efeitos. Tá? Então, para as criaturas, seres livres, castigo não funciona. Você vê o seu filho, uma criança, você castiga, e lá no final ele toma uma decisão e vai pelo caminho que você disse para ele não fazer e castigou. Castigo não é eficaz para seres livres, mas informação, porque ele vai ter que tomar decisões. E o que é o discipulado? É informação de qualidade, discipulado cristão. Né? Discipulado cristão. Então, um autor ele vai colocar assim: olha, a proposta bíblica para o discipulado da igreja é: pessoas transformadas transformam culturas, transformam vidas e transformam ponto de vista. Então, o discipulado é importante e ele é eficaz e ele muda, transforma as pessoas, porque todos temos que tomar decisões. E se eu tenho informação de qualidade, minhas decisões serão de qualidade. Se eu não possuo informação de qualidade, minhas decisões não serão de qualidade. Né? Então eu estou fadado a tomar a decisão errada, onde um escritor vai colocar assim: toda escolha ou expressa um falso ponto de vista, ou expressa a verdade de Deus. Pronto. Então seria o primeiro efeito do discipulado seria? A tomada de decisão de qualidade. Certo. Eu preciso de informação para tomar decisão. Veja, se eu tenho só essa revista, eu não tenho que tomar nenhuma decisão. Mas se eu tenho essa revista e mais uma outra diferente, agora eu já tenho que tomar uma decisão entre duas. E eu sou cobrado em tomar decisões. O que vai me levar para cima ou para baixo são as minhas decisões. Então eu preciso de informação de qualidade, né? Por exemplo, existem pessoas, como já aconteceu essa semana, pessoas chegaram até mim e disseram assim: olha, eu fui até um centro aí e o meu parente que faleceu conversou comigo. Eu digo: te enganaram feio, filho. Tá bom? Ele não conversou com você. Ah, mas falou coisa porque o diabo conhece a vida da pessoa e imita a voz da pessoa. Então, olha bem, aquela pessoa tinha informação de baixa qualidade e tomou uma decisão na vida baseada em uma informação de baixa qualidade. Né? Então, quando você é discipulado à luz das Escrituras, você está recebendo informação de alta qualidade, que é a palavra de Deus, que na verdade, tá, ninguém é mestre sem Cristo. Na verdade, quem ensina é Jesus. Quem está usando os pastores, o mestre, é o mestre Jesus. É ele que continua ensinando através do seu Santo Espírito. Então, quando você recebe um discipulado bíblico, você está recebendo informação de alta qualidade para tomar decisões de alta qualidade. E sem esse discipulado, você vai ter informação de baixa qualidade. Suas decisões vão ser lamentáveis. Posso complementar? Pois não, pastor. E essa informação de altíssima qualidade é aquela informação que diz respeito àquele conjuntos de verdades centrais do Evangelho, que vão promover o crescimento espiritual. E é o que diz aqui a nossa lição, né? Eu achei essa parte bastante interessante, não é? Porque não há crescimento espiritual sadio sem que o indivíduo tenha sido submetido a um discipulado sadio também. Adequado, não é? Baseado e fundamentado no Evangelho, porque ninguém pode ser nova criatura, segundo diz 2 Coríntios 5,17, sem que tenha sido exposto ao Evangelho, que é poder de Deus. Exatamente. Não é? Para
olha só, transformação, né? Vai passar por um processo de metanoia, não é? Vai mudar, vai radicalmente ter a sua vida completamente alterada, não é? Então esse discipulado, ele tem a função de promover o crescimento espiritual de todo cristão. E não só isso, o discipulado também vai promover o crescimento numérico da igreja. Também. Porque a igreja que não discipula, ela corre o risco de, num dado momento da história, ela desaparecer. Sim. E é o que nós vemos hoje em alguns países, que igrejas estão morrendo. Por que as igrejas estão morrendo? Porque abandonaram o discipulado. Abriram mão do discipulado. E porque não discipularam, não formaram novos discípulos. E porque não formaram novos discípulos, aquele círculo virtuoso, não é, de pessoas novas sendo incluídas na comunidade dos santos, que é a igreja, ele se encerrou. E se encerrando esse processo, os discípulos que lá estavam começaram a morrer. E morrendo esses discípulos, não havia ninguém para substituí-los na igreja. E essas igrejas então tiveram de fechar as suas portas. Por isso que o discipulado, ele é urgente, e não só urgente, ele é uma imposição. Paulo fala, né? Imposição. E é imposta essa obrigação, ou seja, de pregar o evangelho. Isso é uma imposição da igreja, né? É um mandamento. Sim. Jesus não disse, olha, se vocês quiserem, vocês podem fazer novos discípulos, se isso for da vontade de vocês, se vocês realmente tiverem Se sobrar um tempinho entre, né? Sobrar um tempo, né? Eu sei que uma vocês série e outra. trabalhar demais, né? Trabalham muito, né? Então, se vocês tiverem tempo para fazer isso, então vocês façam discípulos. Não, é um mandamento do Senhor Jesus. Ele mandou, né, que nós fizéssemos discípulos, né? Ou seja, ensinássemos, ou seja, dessemos continuidade a isso. Por quê? Porque isso não ficou só para o tempo apostólico, não. Até hoje nós temos que continuar, né, pregando e ensinando, ou seja, fazendo novos discípulos, sob pena de realmente extinguir aquela igreja, como acontece na Europa, em outros países, que não houve essa renovação esse interesse de discípulos e essa obediência em cumprir esse mandamento do Senhor Jesus, de fazer discípulos. Isso é um mandamento do Senhor Jesus, isso não é uma opção para o cristão. A nossa lição, pastor, pode falar, pastor. Perdão, pastora Dilson, ela diz o seguinte: não se trata de opção. Exatamente. É ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. E aí, de acordo com o que nós estamos falando, alguém pode pensar, mas assim a igreja vai acabar. A igreja não vai acabar, porque existe uma promessa de Jesus sobre a igreja, não é? Isso, Mateus 16. Mas é importante que nós tenhamos cuidado com a nossa comunidade local, porque uma vez que nós abrirmos mãos do discipulado, a comunidade local, ela tende a desaparecer, porque não há igreja, não há comunidade local que se mantenha sem um processo eficaz de discipulado cristão. Então o discipulado é uma necessidade, o discipulado é uma urgência, o discipulado é uma imposição do próprio Cristo para a manutenção da comunidade local da igreja. Ou seja, o discipulado traz crescimento espiritual, né? Porque ali os crentes vão crescendo cada dia mais pelo conhecimento da palavra, pela comunhão, né? Pelo serviço. Traz também um crescimento numérico e a perpetuação, né, do evangelho naquela comunidade, naquele local, naquela localidade. Ou seja, é uma necessidade urgente, né? Urgente. E a disciplina, né, ela como foi colocado aí, que as pessoas estão se afastando, Hebreus 12:11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então a disciplina, que é o ponto do discipulado, no momento traz tristeza, porque vai confrontar os seus erros que talvez você tenha prazer neles, né? Mas na verdade, se a disciplina bíblica está confrontando, por mais que sejam gostosos e prazerosos, não vai te levar para cima, então precisam ser corrigidos. E tem pessoas que não querem sentir essa tristeza no momento, então não se dispõem à disciplina do discipulado, onde criam para si suas próprias leis, como diz Paulo, né?
E, infelizmente, isso é uma tristeza. E aí nós vemos aqui a palavra de Deus colocando, né, esse ponto, né? Vamos terminar, pastor. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, essa tristeza que você sente quando o discipulado te confronta, na verdade, não é para te jogar para baixo, é para te jogar para cima, literalmente falando. Para salvação. É para salvação. Ele vai dizer ainda, né, completando, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de ter ficado triste a tempo de ser corrigido. Coisa linda, né? Muito bem. Estamos terminando a nossa lição e eu gostaria que os pastores então fizessem uma conclusão breve, né, de todo o nosso assunto, né, sobre esse tema maravilhoso que é a urgência do discipulado. Pastor William, por favor, suas considerações finais. Eu quero encerrar com um texto que eu gosto muito, que está em Romanos 8, versículo 29 e o 36, porque parece não ter muita ligação, mas é interessante porque aqui Paulo diz uma coisa que é resultado do discipulado, né? Ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu costumo dizer que nós somos vocacionados a sermos conformados à imagem do Filho de Deus, mas para que isso aconteça, eu preciso ser submetido ao discipulado, porque sem discipulado ninguém será conformado à imagem do Filho de Deus. O discipulado não é fácil, o pastor Adilson aqui disse mais cedo, exige tempo, exige investimento, exige esforço, exige dedicação, exige disciplina, exige a sua própria vida, porque não há discipulado real sem que eu abra a mão da minha própria vida. Mas uma vez que você se entregar ao discipulado, você vai ver grandes e maravilhosas coisas acontecerem na sua vida. Glória a Jesus. Você vai ser conformado à imagem do Filho de Deus, e as pessoas olharão para você e verão Cristo resplandecendo na sua face. Então, que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você se entregue a Cristo para ser por Ele discipulado. Se envolva na sua igreja para que você aprenda, conheça as verdades centrais do Evangelho e possa também contribuir para o aperfeiçoamento de outros cristãos, promovendo assim o benefício do reino de Deus. Glória a Jesus. Provérbios 5, 22 e 23: as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado, certamente morrerá por falta de disciplina. Olha isso. Então, baseado nisso, deixo alguns pontos para você. Ensine enquanto viver, o tempo é curto. Ensine o que você sabe. Aprenda mais para ensinar mais. Não tenha vergonha. E convide pessoas para vir à sua igreja, para que você fique de olho nela, porque certamente ela morrerá sem disciplina. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar com um texto, Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15, que fala: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda de todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que você possa cada dia mais abrir o seu coração para estar aprendendo a palavra de Deus, aprendendo as verdades sagradas, aprendendo cada dia mais, porque aquele que não tem disposição, humildade para aprender, nunca vai poder ensinar. Mas que você possa realmente, meu querido irmão, minha querida irmã, possa colocar o seu coração à disposição do Senhor, para que Ele possa te ensinar, e busque cada dia mais ensinar a outros que não sabem o que você sabe, que não conhecem o que você conhece, que não entenderam ainda o que você entende,
Porque fazendo assim, você está sendo um discípulo do seu Jesus, você está sendo um verdadeiro cristão, aprendendo e ensinando a outros. Oremos, queridos. Amém? Pastor Adilson, por favor, faça essa oração. Vamos orar. Senhor, nós... Som. Tá ligado? Som, por favor. Pode Som também. Tá, é esse aí mesmo, pastor. Som. É esse mesmo, pode ser esse mesmo. Som. Estamos de volta. Senhor, obrigado por essa manhã. Aleluia. Ela é sua porque o Senhor é dono de todas as coisas. E o Senhor nos deu ela. E nós devolvemos ela para o Senhor. Aleluia. Dando ao Senhor o fruto que o Senhor programou para ela. Obrigado. Obrigado por termos sido caneta em suas mãos. Instrumento. Obrigado por essas palavras que edificou a nós e todos aqueles que um dia hão de ouvir. E que ouçam a tempo. E que ouçam, aleluia, e se curvem diante do Senhor nosso Deus. E que se sujeitem ao discipulado e à disciplina para serem a imagem de Cristo Jesus. Obrigado pela escola bíblica dominical, por essa igreja escola. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.